Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, casa de oração, lugar onde nós separamos tempo e também aproveitamos a oportunidade para cultuarmos ao nosso Deus. Deus bondoso que fez todas as coisas conforme o seu poder e que espera receber da nossa parte uma atitude submissa, reverente, voluntária, alegre, de estarmos juntos em adoração ao seu nome. Nós estamos na noite especial, pois vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, mas é importante que nós nos lembremos de que tudo aquilo que nós vamos aqui fazer, todas as orações, todos os textos bíblicos lidos, os cânticos, e até mesmo a maneira como nós nos portamos na igreja, tudo isso acaba fazendo parte de um todo daquilo que nós oferecemos a Deus em culto. Mas principalmente, meus irmãos, aquilo que nós fazemos quando nós saímos da igreja, a nossa vida diária, nossa semana, precisa corresponder ao que nós viemos fazer aqui nessa noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, buscar a presença do Senhor. Pai querido, nós estamos reunidos em Teu nome e a alegria do nosso coração é poder constatar que o Senhor já havia preparado para nós esse momento, esse encontro, e que o Senhor já havia disposto o nosso coração para crer, confiar e expressar, ó Deus, nessa noite, através das nossas ações culticas, grande obra realizada por nós, a grande obra realizada pelo Senhor em nós, pela ação maravilhosa do Teu Santo Espírito. E nós queremos, ó Deus, contar com a assistência dEle, para que tudo aquilo, ó Deus, que for de alguma forma ser relacionado a esse momento de culto, possa ser algo que agrade o Teu coração. Nós oramos, ó Deus, conscientes de que o Senhor presente pode verdadeiramente derramar as Tuas bênçãos sobre nós. Oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias nessa noite, no Salmo de número 133. Peço a você que, à medida que encontre o texto, se coloque de pé, para que nós façamos assim essa leitura. São apenas 3 versículos. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem, me acompanhassem na leitura desse texto. Portanto, oraremos juntos, leremos juntos, cantaremos juntos, faremos tudo juntos nessa noite, porque de fato é um dia de adoração do Senhor feito pela igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico de romagem, vocês juntos comigo, tá? Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Vamos repetir o último versículo agora com um pouco mais de entusiasmo, tá bom? Vocês parece que estão cochilando ainda. Não, vamos acordar. Diz o texto como? É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida. Muito bem, já melhorou. Já melhorou. Os irmãos podem sentar. Meus queridos irmãos, eu gostaria que após a leitura desse texto, Salmo 133, nós fizéssemos uma pergunta bem simples e direta. O que é que possibilita a nós, Igreja de Cristo,
diferentes como somos, complicados como somos, vindo de situações totalmente distintas, modos de pensar diferentes, histórias de vidas diferentes. O que é que nos possibilita estarmos juntos, unidos, no mesmo lugar, para fazermos parte de um só organismo, para sermos reconhecidos como corpo de Cristo? O que é que faz toda a diferença na nossa vida? E a resposta, ela é retórica, né? Melhor dizendo, a pergunta é retórica, a resposta é conhecida de todos nós. Cristo é a resposta. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo, fomos adotados na família de Deus, fazemos parte de uma só família e estamos conectados uns aos outros por conta do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde o Antigo Testamento, a palavra do Senhor já nos dizia o seguinte, que se nós estivéssemos vivendo unidos, isso seria agradável, isso seria bom, mas mais do que isso, quando nós estivéssemos unidos, ali o Senhor ordenaria a sua bênção e a vida para sempre. Graças a Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa oportunidade. Por isso eu convido você já de início, nesse culto de ceia, que nós nos lembrássemos do sacrifício de Jesus. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar Nada Além do Sangue. Você colocasse esse conceito na sua mente. Não é por minha causa nem por sua causa, não é por mérito nosso, mas é por conta de Jesus que nós podemos estar aqui nessa noite. Leva-me além a todas as alturas.
poder se assentar. Meus queridos irmãos, nesse momento nós vamos interceder pela vida uns dos outros. Na caminhada cristã, existem vários momentos que nós nos sentimos sozinhos. Principalmente quando nós estamos rodeados dos nossos problemas pessoais. Aqueles problemas que nós temos dificuldade de compartilhar com as pessoas. Até porque, quando uma igreja não consegue romper a barreira e ser próxima, conviver uns com os outros, desenvolver relacionamentos estruturados, saudáveis, via de regra, nós nos sentimos sozinhos no meio da multidão. E isso é muito comum de acontecer nas igrejas, e eu diria que também na Igreja Presbiteriana de Araras. Mas esse é o momento da gente romper com essas barreiras, de nós buscarmos abençoar a vida uns dos outros. Eu queria desafiar você a orar pela pessoa que está próxima a você aí, que você mesmo à distância, mantendo a distância, você mantivesse o seu coração próximo a essa pessoa. Você pudesse perguntar, mesmo à distância, olha, posso orar por você em relação a algum assunto específico? Escute a resposta da pessoa e ore por ela, tá bom? Agora, se você estiver sozinho no banco, procure se aproximar de alguém que está próximo a você. Tá bom? Muito bem.
Amém, meus queridos? Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias agora em Efésios capítulo 4. Os irmãos acabaram de orar uns pelos outros. Eu queria convidar a vocês para que enxergassem o que é que Paulo, escrevendo aos Efésios, fala sobre a igreja do Senhor Jesus. Efésios 4, do verso 1 ao verso 16, vai dizer assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Interessante, porque o que Paulo escreve aqui necessariamente tem tudo a ver com a vitalidade da igreja de Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que está preocupada em permanecer unida, mas uma igreja que é também capaz de servir uns aos outros a partir do dom que receberam da parte de Cristo. É assim que nós crescemos quando nós nos dedicamos à vida uns dos outros, quando nós nos compadecemos uns dos outros, quando nós amamos uns aos outros, quando nós reconhecemos que somos membros uns dos outros. No lugar de mantermos o nosso coração amargurado, ressentido, nós oferecemos amor e perdão e servimos de suporte à vida uns dos outros. É incrível como esse dimensionamento do relacionamento com Deus vai interferir diretamente nos nossos relacionamentos uns com os outros. Eu espero que nessa noite essa igreja perceba que o Senhor nos convida a estarmos vivendo de maneira digna do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar agora o cântico Grande é o Senhor. Você se lembrasse da grandeza do nosso Deus, se lembrasse que nós estamos na presença dEle e que você declarasse desta forma a grandeza, a perfeição, a majestade do nosso Rei.
perspectiva nova, totalmente nova, para aqueles que de fato conhecem a Deus, que passam a conhecer a Deus, que encontram a bondade de Deus, que são salvos pela obra meritória de Cristo. E que à medida que a gente caminha, a gente descobre que a vida cristã exige muito de nós. São muitas renúncias que nós precisamos fazer. A abnegação faz constante na nossa vida. Nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que seguir após Cristo, imitar a Cristo. Isso é algo extremamente desafiador para nós. Mas o que nos consola em tudo isso é podermos a cada dia estar mais perto do Senhor, mais perto da sua vinda, mais perto daquilo que nos aguarda na eternidade, mas principalmente aqui, nesse plano terreno que vivemos e peregrinamos, saber que o Senhor está presente em nós e na vida da igreja. Louvado seja o Senhor, porque no meio de todas as situações difíceis, o Senhor continua preservando o seu povo, fortalecendo e guiando em direção àquilo que Ele quer nos levar. Amém? Vamos adorar nesse cântico, mais perto que Ele está, o hino, melhor dizendo, e à medida que nós estivermos ministrando esse hino e cantando, os irmãos que vieram nessa noite, preparados para a devolução dos dízimos e das ofertas, poderão fazer em atitude de culto, de testemunho, que Deus tem suprido as nossas necessidades. Vamos cantar.
diácono de plantão. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por esse momento onde podemos devolver o 100% do que o Senhor tem nos dado, os dízimos, ofertas. E abençoa, Pai, os irmãos que aqui estão, a cada família aqui representada, os que não puderam estar aqui. E que o Senhor esteja abençoando também o nosso conselho, que administrará essas ofertas, os dízimos, para a Tua honra e glória, Pai. Sempre, no nome do Senhor Jesus, é que eu te peço. Amém. Meus irmãos, eu agradeço a participação dos nossos músicos, agradeço também nosso diácono de plantão, diácono André. Convido agora os irmãos à ceia. Os irmãos podem sentar por um instante. Chamo os presbíteros presentes aqui nessa ocasião para me acompanhar aqui à frente. Seguindo aquilo que nós acabamos de cantar ao Senhor, a ceia do Senhor nos lembra da morte, morte de Cristo, morte e sacrifício do Senhor Jesus por amor de todos nós. Mas um dimensionamento que Paulo vai nos dar quando ele fala a respeito da morte de Cristo é que nós também morremos com Cristo. E é necessário que nós morramos com Cristo, para que nós possamos ressuscitar para Deus. Quando nós nos convertemos, meus amados irmãos, o que aconteceu conosco é que nós morremos para este mundo, morremos para nós mesmos e ressuscitamos para Deus. Portanto, o nosso viver diário precisa ser correspondente a isto. Senão, não faz sentido vir à igreja, não faz sentido ser membro de uma igreja, não faz sentido simplesmente cumprir um ritual religioso, se o nosso coração já se encontra em Cristo. O nosso viver é Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele fala à igreja de Corinto, e eu gostaria de convidar você ao texto da instrução, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 26, fala-nos de um amor extremamente marcante na história da humanidade. O texto de 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 26, diz assim: Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E a instrução bíblica é: examine o homem a si mesmo. Busque discernimento diante de Deus nas realidades que precisam ser mudadas e transformadas, os pecados confessados e abandonados. E coma e beba do cálice. O momento de ceia é um momento de consagração, meus irmãos. Nós precisamos estar conscientes disso. Aqui para o serviço à mesa, eu gostaria de convidar o presbítero Fernando Salles, que pudesse vir à frente para nos ajudar aqui. Nós estamos com os membros do conselho hoje ausentes. E nós convidamos a igreja nesse instante para a oração de consagração. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, consagra, ó Pai, as nossas vidas. Consagra também esses elementos. Tira do uso comum e dá uma destinação especial nessa noite. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus.
Meus irmãos, essa não é a mesa da igreja presbiteriana, apesar de ser da igreja presbiteriana de Araras essa mesa. Nós estamos nos referindo à mesa enquanto ceia, enquanto Eucaristia, enquanto festa do amor. A ceia é do Senhor Jesus, a mesa é do Senhor Jesus. O sacrifício foi dele. Portanto, todos aqueles que estão em perfeita comunhão com as suas igrejas genuinamente evangélicas são convidados a tomar parte nesse momento. Só não esqueça de discernir o corpo, de discernir o que você vai participar, de confessar os seus pecados e de se comprometer com a vida de santidade. Os irmãos que vão participar da ceia, por favor, se coloquem de pé. Treinamento de protocolo na igreja. Os irmãos, nesse momento, vão receber uma porção de álcool em gel dos diáconos, tá? Receba o álcool, sem contestação, por favor. Faça a higienização das suas mãos, tá certo? Após a higienização, o que é que você vai fazer? Ajuda aí, Sidão. Está aqui para mim, para a gente dar o exemplo. Já fiz isso, viu, irmãos? Mas de novo. Pode deixar o álcool entranhar entre os dedos. Feito isto, você vai pegar a cápsula, abrir, primeiro o pão, anti-horário, depois o vinho, anti-horário. Depois de consumir o pão e o vinho, feche a cápsula totalmente, para poder comportar dentro da bandeja. Ok? Lembrando os irmãos sempre que, apesar de todo o cuidado protocolar, o mais precioso que nós temos aqui é o corpo e o sangue de Cristo, que está sendo simbolizado a partir do pão e do vinho. No caso específico, o suco de uva que nós usamos aqui. Então, irmãos, tomemos esse cuidado, mas não percamos de vista aquilo que é espiritual, aquilo que é mais importante no momento da ceia, tá bom? Muito bem. Os irmãos podem ir pelos flancos. Sidão, vai pelo meio, por favor. Liseu, meu querido, leva atrás, por favor. Lá atrás. A Juliane.
Alguém foi omitido? Não, né? Fiquemos em pé. Oremos ao Senhor nesse momento. Nós estamos agradecidos, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Sabemos das implicações desse sacrifício. E pedimos a Ti, Senhor, que nessa noite nos conscientize da importância de vivermos de maneira digna ao sacrifício que o Senhor realizou por nós. Que nos esforcemos e que contemos com a assistência do Teu Espírito Santo para isso. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, devolva agora a cápsula. Fechada, tá bom? Completamente fechada nos 2 compartimentos. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Espero que as pedrinhas lá na coroa dos irmãos estejam sendo acrescentadas. Meus irmãos amados, permita-me esse luxo. Olha minha cara de alegria de poder falar se alguma coisa está obstruindo a minha boca. Meus amados irmãos, nós vamos à meditação da palavra nessa noite, o texto da palavra do Senhor que se encontra em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 21. Abra o texto e mantenha ele aberto durante toda a exposição, meus queridos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, na altura da carta, do capítulo 4, do verso 17 ao 21, vai dizer assim: Isto, portanto, digo, e no nome do Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Que Deus assim nos abençoe na exposição da sua palavra. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Ele é um texto extremamente desafiador. Eu diria que para você ter uma boa compreensão desse texto, você precisa pelo menos fazer uma boa leitura no dicionário. Porque existem muitos termos que nós não estamos habituados com eles. Mas eu diria que a maior dificuldade de compreensão do texto não está nas palavras difíceis que ele apresenta, ou nos termos, ou nas expressões que nós precisamos interpretar. Mas está no fato de que ele precisa ser vivido, experimentado, por todos aqueles que foram alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, quando ela expõe, quando ela nos apresenta a Cristo, ela não nos apresenta simplesmente um Cristo
teológico, doutrinário, mas nos fala de um Cristo que precisa ser vivido por nós, que precisa ser comido, que precisa ser bebido, que nós precisamos nos ligar a Ele, Ele que é o cabeça da igreja, nós que somos os seus membros, Ele que age no mundo através da igreja, Ele que é a liderança máxima da igreja, a maior autoridade que existe na igreja. E nesse sentido, o texto que Paulo traz para nós, ele vai falar expressamente sobre a igreja gloriosa. Igreja gloriosa, não igreja glorificada. São coisas distintas dentro do cenário teológico. Mas a igreja gloriosa, ela é aquela que foi estimulada, encorajada, testificada pelo apóstolo Paulo para a gloriosa renovação de todos. Uma igreja gloriosa é uma igreja que se renova a cada dia em Cristo. E renovação, meus irmãos, implica em mudança completa e básica. Mudança que estabelece o alicerce da nossa vida. Mudança que estabelece a filosofia de vida, a maneira de viver. E nesse sentido aqui do texto, esta renovação consiste em desmembramento do sistema corrompido e corrupto deste nosso mundo e a adesão total e plena a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí eu queria perguntar para você já de pronto, você entende necessariamente o que é que significa dizer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você entende se eu disser para você que se Ele não for Senhor, Ele não é seu Salvador? E é impossível ser salvo e não ser submisso à autoridade de Cristo? Porque é exatamente isso que o texto nos propõe. Se nós pertencemos a Cristo e somos povo de Cristo, Ele é nosso Senhor, assim como Ele é nosso Salvador. E o que Cristo diz é uma ordem e nós precisamos seguir de acordo com a sua instrução. Meus irmãos, Cristo é apenas um adereço da religião dos povos. Principalmente quando estamos vivendo em um contexto de Estado laico, e não tem nada errado com isso. Mas as pessoas acham que Cristo é apenas mais uma religião, mais uma filosofia de vida. E as pessoas até admiram a Cristo. Porque, de fato, Cristo foi um homem e um Deus encarnado entre nós que impactou a humanidade. Cristo, sendo 100% homem, viveu entre nós e nós o identificamos como figura humana. E como Deus, Ele expressou toda a glória, toda a grandeza, como unigênito do Pai. Cristo de fato marcou, Cristo de fato foi colocado junto aos cenários das religiões mundiais. Mas Cristo não é simplesmente um adereço da religião, meus irmãos. Cristo é o Filho de Deus. Ele é crido, é recebido, é confessado e obedecido pelos salvos no meio de uma geração perdida. Porque sempre o Senhor tem preservado os seus, em todas as gerações, em todos os tempos. A gente olha o cenário de hoje, vendo o quanto que a sociedade se deteriora, vendo o quanto que os valores cristãos estão sendo esquecidos, nos preocupamos com os nossos filhos, nos preocupamos com as próximas gerações, mas nos tranquilizamos por saber que o próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A sua igreja, comprada e remida pelo seu sangue. Meus irmãos, a ideia do texto pressupõe uma total transformação na vida do cristão originada pelo Espírito Santo. E o processo se dará em uma matéria de esforço concentrado e contínuo diário dos crentes
Entretanto, esta transformação, essa renovação é fruto da operação do Espírito Santo. Por isso que Paulo, ainda em Efésios, no capítulo 5, vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo, olha, é preciso viver a dimensão do Espírito. Ele já havia dito no capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está trazendo para a igreja de Éfeso uma dimensão pneumatológica, junto com a realidade cristocêntrica. Ou seja, Paulo está trazendo para nós que aquilo que é falado, ou que é conhecido a respeito da doutrina do Espírito Santo, nos leva e nos impulsiona a vivermos uma vida para Cristo, uma vida de verdadeiros salvos que somos. Mas, após essa introdução, eu gostaria de chamar o seu olhar para o texto. Veja o que diz o verso 17. Isto, portanto, o texto inicia com portanto. Ele vai conectar o capítulo, ou melhor, o trecho que nós lemos com a parte inicial do capítulo 4. O que nós lemos aqui na liturgia de 1 a 16. E o que é que esse texto no capítulo 4 inicialmente diz? Que nós devemos ser estimulados pelo digno chamado que nós recebemos a, por dever de consciência, prestar serviço à edificação do corpo de Cristo, mas não mais vivermos como os ímpios. Guarde isso na sua mente. Não mais viver como os ímpios. E nesse sentido, há duas ideias combinadas aqui. Como é que eu posso não mais viver como os ímpios? Os ímpios que o texto se refere. E a resposta é colocando de lado a nossa antiga forma de vida. E em nossa atual vida, não imitar o meio ambiente ímpio. O que é que nós precisamos nos lembrar aqui, meus queridos? Como que você vivia antes de conhecer a Cristo? Vamos lá? Vamos fazer uma retrospectiva, já que chegando ao final do ano é sempre comum, né, fazer retrospectivas. Mas como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Como era que você pensava? Como é que você estruturava os seus pensamentos? Como que as escolhas eram feitas? Quais eram as prioridades que você tinha? O que ocupava mais o tempo da sua agenda? O que de fato você amava? Uma vez que você pensou nisso, agora se lembre que se você está em Cristo e se Jesus é o seu Senhor e Salvador, você precisa negar, renunciar à sua antiga forma de viver. A palavra de Deus diz, expressamente ainda em Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, como era que nós vivíamos antes? Fazendo a vontade da nossa carne, seguindo os nossos próprios pensamentos, as nossas inclinações naturais, andávamos segundo o curso deste mundo, sugestionado pelo príncipe da potestade do ar, uma referência a Satanás. E como nós precisamos viver agora, meus irmãos? Não mais reproduzindo o meio ambiente ímpio. Por que nós não devemos mais reproduzir esse ambiente? Porque o modo de viver ímpio, meus queridos, é fútil. É buscar a felicidade em vão, em obras infrutíferas. Por que aquele que é viciado em drogas, ele nunca está satisfeito? Por que aquele que é viciado em sexo, ele nunca está satisfeito?
Por que aquele que é viciado no poder nunca está satisfeito? Por que aquele que ama o dinheiro nunca está satisfeito? Porque todas estas coisas onde nós depositamos o nosso coração e nós buscamos com o pretexto de que nós encontraremos a felicidade, ou pelo menos compraremos ou mandaremos comprar, de fato não preenche o vazio que existe no nosso coração. Porque o vazio que existe é de significado. Uma geração que não sabe por que existe é uma geração vulnerável, é uma geração que tira a sua vida todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Não só no Setembro Amarelo. Perdeu o sentido, não sabe por que existe, não entende o propósito da sua criação, consequentemente se torna vulnerável aos desejos e aos vícios daqueles que nós reconhecemos como ímpios. Abandonaram-se aos vícios, entregaram-se a eles. E você sabe qual é o resultado disso? Do viver ímpio? Deus entregou para que sofram as plenas consequências dos seus pecados. E aqui há uma referência à licenciosidade ou à lascívia que eles se entregaram. Interessante nós considerarmos isso, porque isso era muito comum naquela época. Orígenes, escrevendo sobre o mundo romano, ele vai declarar que quando alguém nos seus dias cometia adultério e prostituição, não era considerado violação dos bons costumes. E eu lendo esse pequeno trecho do comentário bíblico, eu pensei, mas qual é a diferença da época de Orígenes para o nosso tempo agora? Parece, meus irmãos, que nós estamos vivendo a mesma época. Os casais não se respeitam. A traição é algo que é constante. A prostituição agora ganhou outros nomes. Não há mais pureza, não há mais integridade, nem na mente, nem nos corpos. Vivemos aqueles dias. E a palavra do Senhor continua sendo a mesma, dizendo que nós não mais deveríamos viver desta maneira. Versos 20 vai dizer, assim não aprendestes Cristo. Hendricks, comentando esse trecho, essa expressão, ele vai dizer assim, aprender Cristo é muito mais que aprender sobre Cristo. E eu diria, meus irmãos, que nós estamos vivendo uma época onde as pessoas sabem muito até sobre Cristo, mas não apreenderam Cristo. Cristo não é, de fato, a estrutura, a maneira, a forma de pensar e de agir da sua existência. E a consequência é que nós encontramos uma geração perversa, perdida, entregue aos seus próprios desejos e os seus próprios apetites. E se Deus não tiver misericórdia de nós seremos, consequentemente, entregues a nós mesmos. Meus irmãos, houve uma transformação básica operada pelo poder de Deus em todos nós. Porém, meus irmãos, esse poder de Deus segue num constante processo de santificação. E mesmo que não seja uniforme em todos, ela é real, ela é constante e é crescente nos crentes em Cristo. Todos nós que encontramos a Cristo com a graça do nosso Senhor, somos transformados de glória em glória. É bem verdade que de tempos em tempos damos 2 passos para trás. E damos um para frente, e outro, e daqui a pouco retrocedemos. Mas o Senhor tem dado graça, tem força da parte do Senhor, e nós avançamos sempre. Porque aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito, esse que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse tem a sua vida mudada e transformada. E se você fizer uma retrospectiva de onde Cristo te encontrou, porque não foi você que encontrou a Cristo, foi Cristo que te encontrou. E se você fizer uma avaliação de onde você se encontra agora, você pode constatar que o Evangelho é o poder de Deus que transforma
todo aquele que foi encontrado e salvo pelo Senhor Jesus. Mas como o autor vai explicar tudo isso? E aí eu gostaria de chamar a sua atenção agora para o versículo 22 ao verso 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de verdade. E aqui nós chegamos ao ponto máximo desse texto, dizendo que a ilustração que Paulo vai usar para explicar para os irmãos que estão em Éfeso a respeito dessa vida gloriosa de renovação que a igreja gloriosa precisa experimentar, a igreja que somos nós, a metáfora, o ilustrativo, é o da vestimenta. E é interessante nós considerarmos isso, meus irmãos, porque a roupa fala muito sobre nós. Por exemplo, se eu chegasse aqui na igreja, nesse domingo, com a roupa amassada, suja, totalmente desgrenhada, o que é que vocês iam pensar? Vocês não iam pensar que esse pastor é relaxado, vocês iam pensar que a esposa desse pastor é relaxada. Não é assim? Porque a roupa fala alguma coisa. No caso da roupa dos pastores, fala sobre a mulher do pastor. Vocês viram que eu estou elegante, né? Foi graças à utilização dos dons da minha esposa. Mas a esposa da gente, ela, quando ela olha e diz assim, olha, essa roupa fica legal, essa roupa fica interessante, ela fala isso de acordo com o nosso perfil. Por exemplo, Helena, ela sabe muito bem disso, e nós já somos casados há algum tempo, ela jamais me propõe usar determinado tipo de calçado, blusa ou adereço, porque ela sabe que eu não uso. Eu tenho as minhas cores, eu tenho as minhas predileções. Só para que vocês não tenham uma noção sobre isso, quando nós namorávamos, eu acho que quando eu namorava a Helena, nesses quase 5 anos de namoro, eu só tive um único tipo de sapato. E eu me lembro quando ainda namorava, que ela dizia assim, você não tem interesse de comprar um tênis diferente? Não, eu falava assim, não, eu gosto do sapato desse jeito, Olímpicos preto, esse era meu sapato da adolescência. Porque a roupa fala muito sobre você, sobre o seu estilo. Você veste as coisas que têm a ver com sua personalidade, com o seu gosto, não é assim? E Paulo está dizendo aqui que aquele que é de Cristo também tem essa característica. O que ele veste diz respeito àquilo que de fato ele é. E aí, nesse sentido, Paulo vai dizer, despivos do velho homem, ou seja, a velha natureza, tudo quanto vos separa da graça de Deus. E vestivos do novo homem, ou seja, a nova natureza, tudo quanto chegasses a ser, devereis ser ou podereis chegar a ser por meio da graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, aquela vestimenta que você tinha anteriormente, ela não casa mais com você. Renove o seu guarda-roupa, tenha uma vestimenta nova, porque você está vivendo agora em novidade de vida. E isso, meus irmãos, precisa acontecer diariamente. Nós precisamos avançar como nova criação de Deus em verdade, justiça e santidade todos os dias. A roupa de ontem não serve para hoje, meus irmãos. Ou os irmãos têm a mania de repetir roupa no mesmo dia? Eu acho interessante considerar esse aspecto, porque eu fico olhando assim, as irmãs principalmente, todos os domingos, vocês não repetem um domingo a mesma roupa. Já perceberam isso? É impressionante como é que vocês têm na memória assim, todo domingo é uma roupa diferente. Os homens são mais tranquilos, né? Embora eu não repita a roupa aqui no domingo, porque a Helena sempre fala, você vestiu essa domingo passado, por favor, troque. Mas nós, irmãos, nós não vestimos a roupa no mesmo dia, ou a mesma roupa todos os dias. Todos os dias nós tiramos a roupa suja e usamos uma roupa limpa.
E o que o texto está sugerindo é que o cristão é aquele que todos os dias troca a sua roupa e veste uma roupa com mais verdade, justiça e santidade. Deus não somente está imputando a nós a justiça de Cristo, mas também está outorgando a justiça ao pecador que apraz salvar. Deus está trabalhando conosco, meus irmãos, para que nós sejamos cada vez mais a semelhança de Cristo. E é interessante como essas coisas vão chegando com a maturidade. Como a gente começa a serenar o coração, como a gente começa a ser mais sábio, quando a gente começa a ser mais obediente, mais submisso, mais grato, mais confiante, mais seguro, ao ponto de cantarmos aqui nessa noite. Mesmo que seja a dor que nos una a Ti, mais perto nós queremos estar do Senhor. Meus queridos irmãos, não vivamos mais, meus amados, como sendo uma igreja longe do Senhor. Vivamos como igreja gloriosa. Sejamos renovados diariamente. É necessário, concluindo aquilo que Paulo diz nesse texto, tanto despir do velho homem, como vestir-se do novo homem, recriado em Cristo para as boas obras. Se você voltar um pouquinho o texto de Éfeso, capítulo 2, verso 10, o texto vai dizer: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A mensagem dessa noite nos convida como igreja a vivermos em constante renovação. Agora, ser uma igreja renovada não é ser uma igreja que pula, que cai histérica. Ser uma igreja renovada é ser uma igreja cada vez mais e cada dia mais parecida com Cristo. Ter a mesma disposição que havia no coração de Cristo. Pensar as mesmas coisas que Cristo pensava. Amar na mesma proporção que Cristo amava. Rejeitar o pecado da mesma forma como Cristo rejeitou. Vivermos em novidade de vida para as práticas das boas obras. E isso para o louvor da glória de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Meus amados, nós estamos chegando ao final da nossa reunião nessa noite. E hoje à noite, excepcionalmente, nós estamos terminando a nossa reunião 15 minutos mais cedo. Só para localizar você aí. Aí você pode dizer assim, mas esse pastor vai aprontar alguma com a gente hoje à noite. Você está certo. Meus amados irmãos, presta atenção. Todos os domingos nós estamos vindo à igreja. E parece que tem alguém que está morrendo em casa. Porque alguns irmãos saem com tanta pressa que vocês nem têm a oportunidade de conversar uns com os outros. Coloque o papo em dia, meu amado. Eu sei que hoje vai parecer esses 15 minutos uma eternidade. Mas vai ser um exercício. Por quê, meus amados irmãos? Nós precisamos nos aproximar uns dos outros. Temos visitantes aqui nessa noite. Procure conhecer os visitantes. Diga a esse visitante que ele é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Temos pessoas que nós já há algum tempo não vemos. Se achegue, pergunte, gaste esse tempinho, 15 minutos para você gastar, usar, fazendo isso. É um exercício a princípio, depois vai ser um prazer com o passar do tempo. Tá bom? Vamos ficar em pé? Já vamos encerrar agora. Já vou impetrar a bênção nesse exato momento. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a ação do Espírito Santo esteja sobre nós, bem como sobre todo o povo de Deus sobre a terra. Amém. Amém.